Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos, amém? Boa noite a todos. Eu sempre venho com muita alegria. Tem um hino que a gente canta, né? É aqui que eu me sinto muito bem, né? Então eu me sinto muito bem estar aqui. Quero agradecer, né, o pastor Leandro e os demais pastores por esse convite, por essa confiança. O Marquinho, meu amigo, me alegro muito por ter o Celso aqui comigo, um grande amigo que Deus me deu lá da caserna, e agradeço a Deus por ele estar aqui, e desejo muito, como foi orado aqui, né, que eu possa ser bênção na vida de vocês. Quem aqui ainda não entregou a vida a Cristo, não decidiu por Cristo? Temos alguém aqui? Todos aqui são cristãos? Amém, amados? Então vai ficar um pouco mais tranquilo para eu estar falando. Não vou precisar explicar tantas coisas antes de entrar no ponto que eu desejo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2. Vamos ler do 1 até o 13. Filipenses 2, do 1 ao 13. Pastor Jansen veio aqui e falou que eu posso ficar até 10h25, não foi isso? Não. Entendi errado, né? É 9h25. Errei. Podemos, Filipenses 2, do 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, obrigado, amado, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero explicar de maneira mais sucinta sobre essa carta de Paulo, escrita aos Filipenses. Paulo, ele foi quem fundou a igreja de Filipos em sua segunda viagem. E essa igreja, ela se tornou uma mantenedora, uma ajudadora da vida, da caminhada de Paulo. Se a gente for ler no capítulo 4, nos versos 14 e 15, nós vamos ver que Paulo agradece aos filipenses por para a igreja de Filipenses ter ajudado Paulo nas suas aflições, nas suas tribulações, e inclusive quando lhe faltava, quando na vida de Paulo faltava mantimentos, faltava recursos, a igreja de Filipe ajudou muito Paulo. E quando a gente vai ler em Coríntios, em 1 Coríntios, a gente vai encontrar de novo Paulo falando que Paulo estava pastoreando em Coríntios, estava fazendo a obra na igreja de Coríntios, mas a igreja de Coríntios não honrava a vida de Paulo, não honrava o ministério de Paulo. E Paulo vai falar para essa igreja, me perdoa a expressão, essa igreja pão dura, essa igreja que amava o dinheiro, que mesmo eles, a igreja de Coríntios, a cidade de Coríntios, o povo de Deus ali em Coríntios, não ajudando Paulo, ele tinha a ajuda do pessoal de Filipos, do pessoal da Macedônia.
Então, quando nós olhamos para a igreja de Filipenses, nós vamos ver que é uma igreja que ela tinha um coração tremendo, pastor Jansen, a ajudar a missões, a ajudar o pessoal de fora. Eles não mediam esforços para pegar daquilo que eles tinham ou até mesmo não tinham com abundância e poder ajudar os outros. Então a gente poderia dizer que dentro da igreja de Filipos havia um cunho tanto missionário, com esse desejo de manter Paulo, de enviar Paulo, como também havia esse desejo de abençoar as vidas, de ajudar as pessoas naquilo que hoje, enquanto igreja, nós chamamos de ação social. Eles eram fantásticos nisso. Só que, semelhantemente à igreja de Corinto, a igreja de Filipenses tinha um grande problema, que era a falta de unidade, era a falta de comunhão, era a falta de amor. E quando a gente vai lembrar da igreja de Corinto, a gente vai lembrar que Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele vai falar para a igreja de Corinto: olha, eu agradeço a Deus, louvo a Deus que entre vós não faltam dons nenhum, todos os dons vocês têm. Todavia há um problema entre vocês, está Paulo dizendo, que há divisão. Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cefas, mas Paulo vai chamar a igreja de Corinto para entender que todos são de Cristo. E aí ele vai falar, inclusive, que se há divisão entre eles, eles são meninos na fé. E aí você pode estar dizendo: poxa, pastor, o senhor está vindo aqui hoje para dizer que aqui na igreja, no Ministério Resgatar, não há unidade ou algo do gênero. Eu quero dizer para você que não e que sim. Não porque eu não conheço a realidade de vocês, e sim porque é a palavra que Deus colocou no meu coração, mas não somente no sentido de haver ou não unidade, porque o que eu quero dar ênfase maior nessa noite não é sobre a unidade, mas vamos continuar um pouco aqui no capítulo para a gente poder entender. Então, diante dessa situação que vivia Filipenses, que era uma igreja muito boa para fora, mas era uma igreja que precisava de cura para dentro, com o texto que a gente leu, ele vai falar sobre amor, vai falar que sejamos sempre de acordo sobre aquilo que tem a ver com a fé cristã. E era tão grande esse problema que havia na igreja de Filipenses, que se você for abrir aí no capítulo 4, no versos 2 e 3, Paulo vai estar falando sobre uma briga, uma discórdia que havia entre duas líderes, que era Revódia e Síndique. Elas não se davam bem, e ele vai falar, vai aconselhar que elas tenham o mesmo coração, que elas tenham unidade. Você vai abrir ainda no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, está Paulo falando sobre a necessidade de uma unidade em prol da palavra, em prol da caminhada evangélica. E aí, quando a gente olha isso, Paulo vai começar no versículo 5 dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai falar que Jesus, sendo Deus, soberano, Criador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que te dá a paz que excede a todo o entendimento, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que ama e ama até o fim, dizendo tudo sobre Cristo. Ele vai dizer, sendo Deus, que antes de tudo ele já existia e depois de tudo ele permanecerá existindo, que ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Vai dizer que ele, sendo tudo isso, ele se fez homem. E vai dizer a palavra de Deus em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, isso é a coisa mais louca do mundo. Eu gosto muito de filmes, pastor Jansen, gosto demais de filme, procuro, Marquinhos, correr de série. Eu sei que é costume de vocês, mas eu posso fazer um pedido, vocês não vão ficar aborrecidos não? Pode acender a luz para mim, eu não sei se atrapalha na gravação,
Isso é que eu gosto de olhar nos rostos para saber se estão me olhando mal ou mais ou menos, né? E no escuro eu falei, cadê minha esposa? Foi arrebatada, eu fiquei, não, mas ela está ali, né? E obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. E eu gosto muito de filme e tento correr de série, porque eu gosto de investir meu tempo estudando, entre outras coisas, e série ela te prende. E eu sou daquele que, se eu vou ver a série, não dá para eu ver só um pedacinho, eu quero terminar esse trem logo. E aí eu estou vendo a Shield, né, amor, é o nome? Agente Shield. Gente, não sei se alguém já viu Agente Shield? Ninguém? Ah, tem uns. É uma viagem louca o filme. Eles é da Marvel, né? Eles têm a ver com a mesma pegada ou parecida com a dos Vingadores, né? Daquele pessoal. E tem cada viagem no filme que eu falo, meu Deus, que doideira é. Eles têm lá um avião, um Concorde, que consegue aterrissar aqui e não despentear cabelo de ninguém. Eu não sei como consegue aquele negócio, Marquinhos. O negócio fica voando e não destrói nada, não arrebenta nada. Eles vão para o passado, eles vão para o futuro, eles vão para tudo quanto é lugar, vão para outro planeta. E eu fico olhando e falo, meu Deus, que viagem é essa? Mas aí eu fico olhando o João falando que Deus, Criador, Senhor de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. Gente, coisa mais louca do que isso não existe. Imagina você caminhar com Deus, igual caminharam os discípulos, e sentir o cheiro de Jesus, o suor de Jesus, saber que Ele tem fome e come junto contigo, que tem sede e bebe água junto contigo, mas ao mesmo tempo Ele anda sobre as águas, né? O primeiro surfista da história, eu gosto de dizer isso, foi Jesus, né? Andou sobre as águas. Ao mesmo tempo, ele vai num casamento, ele gostava de festas, transforma água em vinho. Ao mesmo tempo, está o povo cheio de fome, mas tem uns pãezinhos e os peixinhos, ele fala, é o suficiente, ainda vai sobrar, e multiplica aquilo, e sacia a fome de todo mundo, louvado seja Deus. E ao mesmo tempo, ele vai dizer, vocês estão me vendo ressuscitar morto depois de 4 dias. Por que depois foi no quarto dia? Porque para os judeus, mesmo que eles nunca tivessem vivido isso, era possível que alguém pudesse ressuscitar até o 3º dia. Então Jesus, para mostrar que Ele é muito além de qualquer crença e de que Ele é Deus, Ele chega no 4º dia para ressuscitar Lázaro, para dizer, eu sou esse que caminho contigo, Deus que se fez homem, mas eu continuo sendo Deus. Ressuscita, Lázaro, vem para fora. É esse que vai dizer que ninguém tira a minha vida, eu a dou em troca em troca do mundo. Todavia Ele vai dizer que a sepultura não poderia contê-lo, e no 3º dia Ele ressuscita, louvado seja Deus. Mas é esse Jesus que a história hoje, ela pode não crer no Jesus que ressuscitou ao 3º dia, mas hoje a arqueologia, a ciência, os filósofos, o escritor Joséfo, eles vão decretar que o Jesus que a gente crê existiu, isto é, existiu um Jesus histórico, ainda que eles possam dizer que ele não era Deus, mas não tem mais como a ciência dizer que Jesus, que os judeus creram e que nós cremos, não tenha existido. E é esse Deus se faz homem, e a coisa mais louca é que Ele fala, eu vou morrer a tua morte, para que tu possas viver a minha vida. E aí eu gosto de fazer a matemática, né? A gente tem um pessoal aqui que eu sei que mexe com contas, com números, e Celso, eu gosto de falar isso, vai dizer que a vida que a gente vai viver em Jesus é a vida da eternidade. Como se conta a eternidade? Tira 5 milhões de anos da eternidade, vai sobrar o quê? A eternidade. Então tá, vamos tirar 100 milhões de anos da eternidade. O que sobra? A eternidade. Aí Celso está dizendo que Jesus morreu a nossa morte, que lá na cruz, Cristina Mel cantaria, deveria ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés sobre os cravos, devia ser meu lado rasgado, mas não éramos nós que estávamos lá, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava morrendo a nossa morte, para que na sua ressurreição Ele dissesse, todo aquele que nele crê, não mais perecerá, mas terá a vida eterna. E esse Jesus ressuscita,
e fala que eu e você temos direito a essa ressurreição. E aí por 40 dias, diz a palavra que ele vai continuar caminhando. E esse corpo glorificado, que em 1 Coríntios 15 vai dizer que esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E aí Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E vai dizer que se nós estamos nele, vamos ser transformados. E esse corpo, Marquinhos, transformado, estão os discípulos cheios de medo, trancados numa casa. E Jesus faz igual o Ghost, né? Igual o Casparzinho, atravessa a parede. Mas ao mesmo tempo que ele atravessa a parede, ele fala: toca aqui em mim, toca, Tomé, toca aqui. Ao mesmo tempo que ele fala, toca em mim, ele aparece na praia e está lá preparando uns peixinhos, enquanto que Pedro e o pessoal está lá pescando. Eu não sei como vai ser esse negócio, mas eu sei que o meu vai ser assim em nome de Jesus. O teu também, amor? Mas aí antes dele ir assunto aos céus, com isso tudo acontecendo, ele vai falar para os discípulos: é melhor que eu vá. Ana, me faz essa matemática aí. Tem um Jesus que está multiplicando pão, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, paralítico anda, cego vê, surdo ouve. Eu não sei se ele fez cabelo de alguém crescer, não dá para tirar essa cola, mas milagres nunca antes vistos estão acontecendo. E aí Jesus vira para os discípulos e diz: é melhor que eu vá. Amado, se eu estou lá, eu falo: só não sabe o que está acontecendo. Eu vou explicar para o Senhor o que a gente está vivendo, a ponto de já os escribas terem dito que ninguém ensina como o Senhor ensina. Como o Senhor vai dizer que é melhor que eu vá. E aí ele diz que eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito de poder, o Espírito da promessa, que não é mais agora o Jesus andando por aí, agora é Cristo em nós, esperança da glória, caminhando nos 4 cantos do mundo, fazendo com que todos possam olhar para nós e ver Jesus em nós. E aí em Atos, como foi cantado aqui, né, faz de novo, está o povo lá reunido, orando, capítulo 2 de Atos, e vem o Espírito sobre todo o povo que ali está. E aí o povo vai se convertendo com a pregação de Pedro. E você pode estar falando: pastor, você saiu do tema. Não, agora que acabou a introdução para a gente entrar no tema. Porque como no dia de Atos, o pessoal se converteu e foi batizado, nós que aqui estamos, nos convertemos, cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que hoje Ele está como advogado, mas um dia Ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. E esse Jesus que é amor, Ele também é justiça e é fogo consumidor, e naquele grande dia o povo verá isso. E aí esse Jesus que nós cremos e também fomos batizados, é o mesmo que o povo de Filipos. Paulo foi lá, pregou, o povo creu, se arrependeu dos seus pecados, e o povo foi batizado. Mas de repente veio aquela síndrome que acontece com a maioria da gente, a síndrome de Lúcifer. Quem aqui já viu o filme Advogado do Diabo, com Keanu Reeves? Então, quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, quem não viu, veja. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, está Celso, Adão e Eva, criado à imagem e semelhança do Senhor, sem pecado. A Bíblia dizendo que Deus aparecia para conversar com eles sempre no finalzinho do dia, uma comunhão tremenda, sem muito trabalho. Não que Adão não trabalhasse, ele cuidava do jardim, mas sem muito trabalho, tudo tranquilo. E aí vem a serpente e mexe naquilo que normalmente mexe com a gente, que é um negócio chamado vaidade, orgulho, prepotência, soberba, numa linguagem mais moderna, né? Marra, aquela história do Romário, que tem que sentar na janela sou eu, e fala: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ter, ela na verdade fala para Eva, né? Se vocês comerem do fruto, vocês vão ter o mesmo conhecimento sobre o bem e o mal que Deus tem. Vocês vão ser como Deus.
isso entra no coração, vai rasgando. E aí a Eva fala assim: então eu vou comer desse negócio. E não satisfeita em comer, ela vai e dá para Adão. E aí vem o pecado. E aí vai dizer Isaías 59, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E por causa desse pecado que nos separou de Deus, é que Deus, nos amando, enviou Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar é sobre isso, sobre como essa vaidade, esse negócio, ele entra na gente. Quem aqui hoje pagou algum real para respirar? Quem aqui hoje teria algum livramento para contar? E os livramentos que você não sabe, que Deus te deu? Tudo que nós somos, tudo que nós temos, se chama graça, favor e merecido. Eu vou abrir aqui um parêntese, minha esposa está ali, sabe do que eu vou falar, Marquinhos sabe um pouquinho. Eu tenho muito problema com pastores, e com todo respeito aos pastores presentes, porque não sei qual Bíblia que a maioria dos pastores leem, que eles acham que eles são maiores do que os membros da igreja. Mas se você for ler a minha Bíblia, porque eu não sei, quero crer que na de vocês também está assim, Efésios 4 vai dizer que Deus chamou, Deus, para pastores, evangelistas, profetas. Quem chamou? Não escutei. Quem chamou? Quem criou? Tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas a gente tem uma inclinação para achar que a gente é. E aí a minha Bíblia vai dizer ainda que todos fomos comprados com o mesmo sangue, derramado na cruz do madeiro. Todos nós dependemos da mesma misericórdia, da mesma graça, da mesma compaixão, da mesma bondade, da mesma longanimidade, da mesma benignidade que vem do Senhor. Se tu hoje tem talentos, não tem nada a ver contigo, é graça de Deus sobre a tua vida. Se tu hoje tem dons, não tem nada a ver contigo, é graça de Deus na tua vida. Se tua conta bancária está muito bacana, olha o que a pandemia fez e contra a gente quebrou. Deus tem te sustentado, é graça de Deus na tua vida. Se Deus te chamou para um ministério que a gente chama de pastor, eu te digo, bem-vindo a essa furada. Lê lá Efésios 4, a partir do versículo 11. Ele vai dizer lá sobre os chamados ministeriais. E nesses chamados são os pastores. O interessante é que todos esses chamados estão dentro da igreja, e quem cuida de todos eles é o pastor. Ainda que seja o mesmo chamado, quer dizer, seja a mesma pessoa quem chamou, os ministérios vão ser diferentes, mas a Bíblia vai dizer: quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que a passagem vai dizer que a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5, a quem ele deu 1 ele cobrou 1, a quem ele deu 2, ele cobrou 2. A quem ele deu 5, ele cobrou 5. Sempre à medida, porque nosso Deus é justo. Mas tudo vem dele. Tudo é graça. E a gente precisa urgentemente entender isso. E era isso que a igreja de Filipos não entendeu. Começou a achar que um era melhor do que o outro. Se tu leres, então, estudares a carta de Paulo aos Coríntios, é uma doideira tremenda. É disputa de quem fala mais em línguas estranhas. E Paulo, como ele era muito simples e humilde, né? Eu falo mais língua do que todo mundo. Eu fico imaginando uma fila daquela lá embaixo, vindo um por um, Paulo fala aí tu línguas. O cara falava, ele, bom, vem outro. Ele fala, falo mais língua do que todo mundo. Mas prefiro falar 5, que todos entendam, do que falar em mistério e ninguém entender nada. Vem Paulo nos ensinando lá Coríntios, que se não tiver uma unidade, que unidade é essa que só existe quando nos entendemos dependentes do Senhor, de nada vale. E aí, se a gente leva isso para Coríntios 13, 1 Coríntios, a gente vai chamar o nome desse negócio de amor. Eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, a gente vai passar a caminhar a vida toda agradecendo a Deus pelo que Ele é na nossa vida, pelo que Ele fez na nossa vida. Eu me converti com 22 anos, e
quase todos que vão dar um testemunho vai dizer, né, eu sou um ex perdido e fui salvo por Cristo Jesus, é o que eu tenho para contar. Nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca briguei, não fui criado com vó não, né? Embora morasse também com a minha avó, mas só jogava bola de gude, bola, fazia tudo, só não consegui gostar de pipa. Pipa não dá, não tem como, para mim não. Mas nunca fiz nada disso. Trabalho desde 9 anos de idade. Nunca fiquei de recuperação no colégio. Como tu vai explicar para um garoto de 22 anos que ele precisa de Cristo? Como? Vai falar assim, olha, você precisa trabalhar aí? Faço isso há muito tempo. Você precisa ir bem na escola? Nunca fui nem mais ou menos na escola. Você precisa ser presente na família. Minha esposa sabe, né? Quando a gente começou a namorar, sempre fui muito família. Só que aí um dia, eu compreendi que, mesmo sendo socialmente bonzinho, eu estava caminhando para o inferno com um diploma de bom cidadão brasileiro. E aí um dia esse Senhor me convenceu de que eu sou pecador. E aí eu comecei a estudar, eu já contei isso aqui uma vez quando eu estive aqui, igual um louco. Eu comecei a estudar sobre esta fé. E uma das primeiras coisas que eu entendi do Evangelho foi um dia, depois de um momento de oração, eu e uns amigos, a gente comendo cachorro quente numa praça lá em Magalhães Bastos. E aí a gente comendo e falando das coisas de Deus, eu abri a minha Bíblia, nunca tinha lido essa passagem, lá em Eclesiastes capítulo 12, se eu não me engano também o versículo é 12, vai estar escrito assim, o fim de todas as coisas é, teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque todos deverão comparecer diante do Senhor, para prestar conta de todas as coisas que tenham feito, quer sejam boas ou quer sejam más. Eu li aquilo, eu falei, meu Deus, todas as coisas é coisa pra caramba, todas as coisas é tudo, e está dizendo que eu vou ter que prestar conta diante de Deus, e isso mexeu tanto no meu coração, e eu comecei a querer estudar sobre o que de fato era então conversão. O que é conversão? Eu gostaria que tu abrisse comigo, eu vou falando, mas abra sua Bíblia em Mateus 16, em Mateus 16, mais ou menos ali no versículo 16, Jesus está caminhando da Galileia, de Jerusalém, indo para Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, Jesus começa a perguntar para os seus discípulos, e para quem não sabe, imagina um lugar que a gente chamaria de muita perdição, um lugar totalmente pagão, um lugar perdido. Quem aqui já ouviu falar do Deus Pan? Mas o pessoal mais antigo vai saber que eu vou falar, Celso, tem a ver contigo também, do mais antigo. Quem lembra quando nos desenhos animados parecia aquele homem, aquele bicho, que é um deus na verdade, que ele era a metade homem, metade cavalo, e que ele tocava flauta? Quem da antiga já viu? Pode levantar a mão, amor. Todo mundo vai saber que tu já tem uma certa idade, amor. Esquenta não. Esse desenho, essa figura, é o deus Pan, da onde vem a palavra pânico. Esse deus, ainda que ele fosse na história grega um deus musical, ele era um deus que causava muito medo quando o pessoal tinha que fazer uma travessia pela floresta, por isso que é Pan, e daí vem a palavra pânico. Esse Deus, ele era adorado em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipos era adorada a deusa Artêmias, que é a deusa da vingança. Esse lugar era um lugar também que fizeram um templo de adoração para o imperador romano, que era considerado um deus. E Jesus está nesse lugar pagão e pergunta para os discípulos: quem dizem ser eu? Para o povo aí, quem eu sou? E é aquela história em Mateus 16, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus perguntou, por favor, preste atenção nisso, ele perguntou para os discípulos, o que os outros dizem? E daqui a pouco ele volta a vir para os discípulos, e agora, o que vocês dizem? Escutem, por favor, você pode ser filho de crente, neto de crente, tu pode ter nascido no Evangelho e estar aqui até hoje, e ainda assim corre o risco de você ainda não saber quem é Jesus Cristo.
porque ele está caminhando com os discípulos e pergunta para o discípulo: e vocês, para vocês, quem eu sou? E aí Pedro vai e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo a tradição da época, principalmente a de Herodes, e que tinha toda uma mentalidade grega, e quem aí conhece os deuses gregos, quando você chama um filho de um deus daquele, tu está falando que ele é o mesmo que o pai, ele é Deus. E agora imagina, você caminhando com alguém, como eu falei antes, que sua, que tem cheiro, que come com você, que acorda com você, e tu vai falar para ele: tu és o Cristo, tu és o próprio Deus, tu és o Messias. E aí vem Jesus e fala para ele: Pedro, isso aí não foi teologia, não foi filosofia, não foi sociologia, não foi nenhum YouTube aí que te ensinou isso. Isso aí tu só consegue compreender quando o Pai revela, porque Bar Jonas, foi meu Pai, foi Deus Pai quem te revelou. A gente só sabe quem é Jesus quando a revelação ela vem do alto, vem da glória, não tem a ver com a tua capacidade mental, não tem a ver com os teus raciocínios. É por isso que Paulo, escrevendo a Coríntios, vai dizer que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, as que não são para confundir as que são, porque é só pela fé, através da revelação do Espírito Santo de Deus. E aí não acaba a conversa. Nessa conversa Jesus começa a falar: agora eu vou para Jerusalém, e lá importa que eu padeça, importa que eu sofra. Escuta só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quem que tinha tido a revelação de que Jesus é o próprio Deus? Pedro. Quando Pedro, é mesmo papo, é a mesma conversa, está em Mateus 16, se eu não me engano, no versículo 16, e já lá para o versículo 19, Pedro escuta isso. Pedro educado, pega Jesus, leva para o cantinho e fala: Jesus, não vai acontecer isso contigo não, eu não vou deixar que esse negócio aconteça não. E aí Jesus vai falar para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. E Jesus tinha acabado de falar para Pedro que ele recebeu a revelação do Pai, mas agora fala para ele: para trás de mim, Satanás, no mesmo papo. Isso aí deve ter demorado 1 minuto e meio, 2 minutos, se você ler o texto. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Você ter revelação de quem é Jesus não te faz um cristão, às vezes te faz convencido e não convertido. Pedro recebeu a revelação do Pai, e Jesus deu glórias ao Pai e honra Pedro, falando: muito bem, Bar Jonas, filho de Jonas, porque o Pai te revelou. Mas aí Pedro, agora ele fala: eu sou o cara que tem revelação, o Pai fala comigo. E Pedro tinha acabado de falar que Jesus é o próprio Deus. Jesus fala que vai para Jerusalém para poder sofrer, ser crucificado, e Pedro vai e fala: você não me consultou? Tem que passar por mim, pô. Eu sou da revelação. Esqueceu já, pô? Acabou de acontecer. Não vai não, pô. Tem que passar por mim, e eu estou dizendo que você não vai. E Jesus vai e olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Revelação que não te leva à dependência total de Deus só vai fazer você ter um coração endurecido, soberbo, vaidoso e prepotente. Revelação que te transforma faz esse mesmo Pedro, no final da vida dele, dizer: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Essa é a revelação que traz conversão. A revelação que traz conversão faz Paulo dizer: olha, melhor eu partir agora e estar com o meu Senhor, é muito mais proveitoso, mas para a glória de Deus na vida de vocês, para que eu seja útil na vida de vocês, eu permaneço aqui. A conversão que nos traz, a revelação que nos traz conversão, nos faz dizer como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E humilhação aqui no grego é estar como um escravo.
E é esse papel de escravo que em João 13 a gente chama de lava-pés, que ele preparando os discípulos para a partida dele, que a partir do capítulo 14 de João, ele vai dizer: na casa do meu pai há muita morada, vou preparar-vos lugar. Ele começa a caminhar para poder partir, ele lava os pés dizendo: olha, vocês dizem que eu sou mestre do Senhor e o fazeis bem, porque eu sou, mas como vocês me viram fazer, aí veio o imperativo, Celso, é uma ordem: fazei vós também. E aí tu corre para João 20, lá no versículo 20 e 21, vai Jesus estar dizendo: olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e a maneira com que vós amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Da mesma maneira, de igual modo, da mesma proporção, igualzinho, eu fui enviado, está Jesus dizendo: pelo Pai eu estou enviando vocês. E esse envio, está aqui Paulo dizendo, ele sendo Deus, ele não esquentou a cabeça de descer e virar homem. E homem, ele se fez como escravo. E escravo, ele se faz como maldito, porque ele morre na cruz, e está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É esse Jesus que Paulo pega como exemplo para dizer: vivam dessa maneira, tente sempre buscar ajudar os outros, achar os outros superiores a vós mesmos, não se vanglorie com coisa alguma, mas seja instrumento de bênção para o outro. E isso quer seja lá fora, onde a selfie nos faz mostrar, no Instagram, no Facebook, mas muito mais aqui dentro, onde ninguém está vendo. Um dos grandes problemas que eu sofro, o Marquinhos sabe disso, ele achou até uma foto minha, né? Achar foto minha na internet é complicado pra caramba, que eu particularmente eu não sou de tirar foto, mas tu vai achar pregação, tu vai achar texto, tu vai achar um montão de reflexão. Eu não sou, no grupo de pastores, da onde eu faço parte, né, da igreja metodista, todo mundo coloca lá, cada um com seu cada um, estou falando como que eu vivo, todo mundo bota lá: hoje tantas vidas para Cristo. Parece que eles têm um termômetro, né, que mede quem se converteu no coração mesmo ou não, porque João 8 principalmente vai me mostrar que Jesus, após livrar a cara lá da mulher adúltera, ele começa a falar sobre ele para os escribas e os fariseus, e eles reconhecem que Jesus de fato é o enviado, é o Messias, e Jesus vai endurecendo o discurso, vai endurecendo o discurso, vai endurecendo o discurso. Eles falam depois para Jesus: você está querendo se achar maior do que Abraão? E aí Jesus, no final da história, para resumir, fala: vós sois filhos do diabo. O mesmo povo que começou falando que Jesus era Deus, porque quando o discurso começa a ser cristocêntrico, o povo vai embora, e aí fica naquilo de João 6, que a gente adora cantar, lá no versículo 66, se eu não me engano: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas quando ficam os 12, Jesus fala: vós não quereis ir também não? Não tem esse negócio de ficar passando mãozinha na cabeça, de ficar enfeitando o evangelho é um só, é salvação, perdição. Você ouve e aceita, glória a Deus. Você ouve e rejeita, é perdição. Somos o bom perfume do Senhor. Para aqueles que aceitam, perfume para a salvação. Para aqueles que rejeitam e se perdem, perfume para a perdição. Não tem meio termo. E aí o pessoal começa a colocar lá: estamos fazendo isso. E eu não coloco nada. Tem que saber, somos eu, Papai do céu, e a igreja que eu estou pastoreando. Gente, esse sou eu. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente vai lá para fora e faz um montão de coisa para céu. E dentro da gente, a gente começa a achar que a gente é. A gente começa a achar que a gente tem que ter glória. A gente começa a achar que a gente tem que ser reconhecido. Tem um hino que eu sempre falo dele, que eu tenho muita dificuldade de ouvi-lo na igreja. Aquele hino que fala: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira! Todo mundo quer ser reconhecido. Vai ter as exceções? Vai. Mas quem dera, oxalá, que um dia essa canção ela seja real em nossas vidas.
a ponto da gente poder dizer como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Paulo era tão profundo em viver isso, e esse é um versículo que eu sempre falo dele, eu sou muito apaixonado por ele. Ele vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Só que na nossa língua, pastor Naldo, na portuguesa, a gente acha que suportar é aturar, me dá paciência com essa pessoa. Não, suportar, esse púlpito vai me ajudar um pouquinho, tá vendo? Ele está assim, se bobear, cai, né? A gente vai, pega um calço e coloca, para ele não balançar mais, para ele não cair mais. Esse calço, ele é o que? Um suporte. E quando fala lá, suportais uns aos outros em amor, se teu irmão está caindo, se teu irmão está dando de lado, se teu irmão não está firme, vem por baixo dele, é o que grego diz, e fica assim, até que ele possa andar sozinho de novo. E isso não é por obrigação, isso não é para selfie, está dizendo, suportáveis uns aos outros em amor, porque se não tem amor, de nada vale, louvado seja Deus, de nada vale. Você pode dar sua vida em resgate de muitos, se não tiver amor, de nada vale, aquele relógio não para. Mas eu vou me apressar. Mas aí está Paulo falando isso, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e esse sentimento é tão forte, que quando Jesus ele vai ceiar, o que a gente, me perdoa aí com todo respeito a todos os pastores, a gente fala erroneamente, né, a última ceia. Não, é o contrário, aquela foi a primeira ceia, e a gente não ceia até hoje, amém? Toda vez que vos reunirdes, fazer isso em memória de mim. A gente crê que Jesus está presente, amém? Mas também vai chegar aquele grande dia da ceia, lá no dia do arrebatamento na Nova Jerusalém Celestial, amém? E aí nesse dia, tem um cara lá que a gente conhece bem, reunido, sentado. Celso, você que é um cara de um coração tremendo, e a gente conversa bastante, está Judas sentado com Jesus no dia da ceia. Judas. Quem era Judas? Quem era Judas? Mas quem ele era? Um traidor. Mas Jesus falou para ele: tu não tens lugar na ceia, foi isso? Porque Jesus sempre tem esperança que até o último momento alguém pode se arrepender. E a gente está fechando a porta para um montão de gente que Jesus quer que se arrependa e volte para Ele. A gente deixou de amar, de perdoar, de ser longânimo, como Jesus continua sendo até o dia chamado hoje. E é por isso que nós estamos aqui, porque não somos melhores do que ninguém. E aí Judas está lá, e Jesus ainda vai dar uma cola para Judas. Marquinhos, o que tu tens que fazer, faça-o depressa. Jesus sai, vai orar, e aí ele está lá, e vem o pessoal para prendê-lo. E aí vem Pedro, esse Pedro que ainda já tinha tido a revelação, mas ainda estava no processo de uma verdadeira conversão, carregava uma espada e corta a orelha do servo do sacerdote, do Malco. Jesus coloca no lugar a orelha. Isso que é saber fazer cirurgia, né? Então, coloca no lugar, a orelha já fica, sangramento para na hora, sem anestesia, sem ponto, sem nada, e fala para Pedro e para os discípulos: se eu quisesse, eu mandaria vir milhares de anjos, resolveria tudo isso, mas ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Mas esse pecado do capeta, do inferno, continua em nós, esse negócio chamado vaidade, querendo todos os dias nos convencer de que a gente merece coisas. Eu tenho uma reflexão no meu canal, que ela nasceu no enterro, onde Deus tinha recolhido uma menina de 15 anos, que a minha família viu crescer, e que era muito apegada à família do meu irmão, que eu tenho irmão caçula, e porque eles moravam muito, quase em frente, não é isso, Ale? Alguma coisa assim. E no dia meu irmão falou assim: por que Deus permite que uma coisa tão ruim assim aconteça? Quando ele falou isso, eu falei: Naldo, por que Deus permite que coisas boas nos aconteçam? Por quê? Por
que você acha, eu acho, que coisas boas têm que acontecer com a gente? Por que, gente? Alguém aqui peca? Alguém aqui já desejou mal a alguém na vida? Alguém já falou assim, podia dar um tropeção agora para bater com o cara, não dá tempo de colocar a mão só para ralar isso tudo aqui? Já? Alguém, não precisa ser agora não, mas um dia desse aí, deram um troquinho a mais, falou assim, pô, estou precisando mais do que o caixa, eu vou levar esse dinheirinho. Alguém, que minha Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, telefone tocou, o filho atendeu, falou assim, manda dizer que eu não estou. Não era chamada de vídeo, né? Aí deu para fazer, né? Chamada de vídeo não dá para fazer esse negócio, mas quando não é, dá, né? Por que a gente acha que a gente merece coisas boas? A Bíblia diz que a gente foi concebido em pecado, mas veio um Deus e se fez pecado por nós, por isso que o nome se chama graça, favor e merecido. Para eu caminhar para terminar, e é de verdade, está Lutero, no ano de 1500, inconformado com as cobranças de indulgências, onde a Igreja Católica Romana era a senhora do mundo, e tinha que construir grandes igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, começou a falar que se tu desse tanto, tu não passaria para o purgatório, se tu desse mais ou menos, ia dar uma passada rápida por ali, né? Mas depois ia embora, tudo para poder conseguir dinheiro para as construções, para as riquezas dele, fora um montão de outras idolatrias. E aí está Lutero lendo, estudando, e aí ele chega lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se envaideça, para ninguém ache que eu sou o cara, é graça, é graça. Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é graça. E o interessante é que Lutero vai e faz um estudo em cima disso, depois ele vai lá, coloca lá as 95 teses lá na igreja de Wantford, que eu não sei falar esse palavrão direito, mas é um negócio mais ou menos assim, e passa o tempo, isso foi no ano de 1500, no dia 24 de maio de 1738, tem um homem chamado John Wesley, que era filho de pastor, missionário, tinha ido para os Estados Unidos para pregar o evangelho para os índios americanos, e ninguém se converteu. Quando John Wesley, se você for estudar a Revolução Industrial, você é obrigado a estudar sobre John Wesley. John Wesley é o pai do metodismo. Eu vi aqui que vai vir o pastor Ricardo, que eu estou tentando lembrar quem é, da igreja, pelo menos estava escrito Igreja Metodista. E John Wesley está voltando desse trabalho de missões, e o navio dele começa a bater para um lado, para um outro, para um lado, para um outro, tudo indicava que ia cair. John Wesley, cheio de medo da morte, e tem um grupo de cristãos chamado moravianos, os morávios, que é um movimento que é um dos maiores avivamentos da história, que aconteceu no ano de 1727, na Alemanha, no quintal, na fazenda de Zinzendorf. E esse movimento moraviano é o movimento que mais enviou missionários na história da igreja. E esses moravianos, esse grupo está no barco cantando, louvando a Deus, adorando ao Senhor, e o barco ia para lá e para cá, e John Wesley cheio de medo de morrer, e John Wesley vai e não entende como que vocês estão cantando, que fé é essa? John Wesley, pastor, filho de pastor, missionário, cheio de medo da morte. Não é porque você tem um título, que você é filho de pastor, que você é até pastor, que quer dizer que você de fato tenha se convertido. Você até hoje pode ainda ser um convencido. E John Wesley vai
e vê aquilo e não entende, volta para sua casa. E ele tinha um grupo, isso que a gente chama de célula hoje, e na minha época de convertida, de recém-convertida, era Fogueirinha Santa, na época de John Wesley era Clube Santo, um grupo que se reunia para estudar a Bíblia, para cantar. E aí no dia 24 de maio de 1738, John Wesley com seu grupo está estudando a carta de Martinho de Lutero sobre Romanos e sobre Efésios, e onde vai estar escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. E diz a história que John Wesley sente o coração dele aquecer, e a partir daí ele diz que teve uma experiência de conversão com o Senhor. E ele vai para a igreja que ele era pastor ajudante e começa a pregar sobre santidade, sobre amor. E era uma igreja lá na Inglaterra, igreja anglicana, que tinha um montão de gente, empresário endinheirado, Marquinhos, mas que vivia xaropando, que dava uns pulinhos de cerca bacana. E aí John Wesley está pregando sobre santidade, unidade, arrependimento, amor. O pastor titular chega: filhão, tu está me complicando. Pessoal que tem um dízimo aí bacana, mas hoje não acontece isso não, só naquela época, que tem um dízimo bacana, está parando de vir, tu está prejudicando. E John Wesley sai e vai para o quintal da igreja. Quem aí viu os filmes antigos, o cemitério ficava onde? No quintal das igrejas, lembram disso? E ele sobe no túmulo do pai dele e começa a pregar e diz que o mundo é minha paróquia. E John Wesley pregando mudou a história na época da Inglaterra, e foi o único país que não foi acometido por massacre, por guerra, na época da Revolução Francesa, mas sentiu esse coração compreendendo que tudo é graça, favor e merecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. E John Wesley vive a vida dele toda em prol de Cristo. E eu poderia falar aqui de William Tyndale, eu poderia falar de Charles Spurgeon, podia falar de William Cliff, de John Edwards, homens que marcaram a história, que a gente ouve o Evangelho hoje muito por causa desses homens, porque compreenderam que quando você se converte, você vai ter que caminhar o dia todo, 24 horas por dia, 365 dias no ano, dizendo: Pai, muito obrigado pelo teu amor. Pai, muito obrigado pela salvação. Pai, muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por o nome estar escrito no livro da vida. Jesus, muito obrigado por ter pago o preço no meu lugar. Muito obrigado por me fazer templo e habitação do teu Santo Espírito. Muito obrigado por confiar em mim, pecador, falho, a pregação da tua palavra, ser um mediador para que o outro seja salvo, porque uma vez reconciliado com Cristo, temos paz com Deus, e Ele nos fez reconciliadores dos outros com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A conversão verdadeira tem que nos quebrar tudo. Tem que fazer a gente compreender que não existe pedestal, que toda honra, toda glória pertence a Ele. Tem que nos fazer entender que está em 1 Coríntios 12, nós fomos nos completando nos dons. E aí quando chega em Romanos 12 vai dizer: nós nos completamos como membros. E aí Efésios 4 diz que tudo isso é para buscarmos a unidade do qual Jesus Cristo é a cabeça. Só existe uma cabeça: Jesus Cristo, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Só uma cabeça. E quando eu me converti, como eu dizia, eu comecei a estudar isso. Marquinhos, Celso, sabe um pouco das lutas que eu batalho. Esses dias, não sei se foi para o Marquinhos que eu falei, que na época de não cristão, né, se dizia muito, quando as coisas não estão saindo muito boas, mas é pancada em cima de pancada, a gente dizia, né, acho que eu coloquei água no dia da ceia, né, e pancada em cima de pancada, mas Deus, eu falo isso diante de Deus e diante de vocês, Ele sabe que Ele vai ter que me aturar até a eternidade. Só se Ele me rejeitar, do contrário, eu não solto nunca mais. Não tem a ver com quem eu vivo, tem a ver com que Ele que vive em mim. Não tem a ver com o que eu tenho aqui, se você me reconhece como alguma coisa ou não. Tem a ver que o amor dele me alcançou, e eu não sei porquê, mas ele disse: eu te amo e te quero para a eternidade comigo, e ninguém vai mudar isso. E aí, se você quiser,
abra em Romanos 8, a partir do versículo 31, ou lê em casa. Vai dizer assim: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí ele vai colocar algumas coisas. Ale, vem, se os pastores me permitem, minha esposa vai cantar um hino, não tem problema? Vem vindo para cá, amor. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A altura ou a profundidade? A largura? Principados? Potestade? Presente? O porvir? Ou qualquer outra criatura? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas depois você lê com calma, tem duas coisas que não estão nessa lista. Ele fala principados e potestades. Sabe por quê, pastor Naldo? Que potestade já nos deu autoridade. A gente chega e fala: sai em nome de Jesus. Acabou. Ele vai falar que presente, porvir e futuro não podem. Porque o nosso presente e o nosso futuro, a Ele pertence, cabe a cada dia o seu próprio mal. Amanhã a Deus pertence e a nossa vida está nele. Mas tem duas coisas que ele não fala. Ele não fala do passado. Por que ele não fala do passado? Porque se você trouxer o passado para o presente, ele continua sendo presente, ele não é passado. E o passado te acusa. O passado, ele te causa dores. O passado, ele te causa mágoas. O passado, ele causa divisões, rancores. O passado te impede de perdoar e às vezes faz você ter câncer, que a ciência comprova que a maior parte dos cânceres são por causa de coisas não resolvidas do passado. Não está nessa lista passada, porque o passado tem que ser as coisas, tudo se fez novo. As coisas velhas acabaram, passaram, acabou. E a outra coisa que ele não fala, somos nós mesmos. Ele fala de principados e potestade, fala de lutas, fala de altura, de profundidade, mas ele não fala da gente mesmo. Sabe por quê? Porque primeiro, a decisão de se entregar e querer caminhar com Cristo, Marquinhos, é de cada um de nós, é individual. O segundo, é porque se a gente não matar o eu, se o nosso eu não morrer, se a gente não viver o que ainda está em Mateus 16, negar a si mesmo, tomar a cruz todos os dias e segui-lo. Se isso não for a realidade em nós e só nós, preste atenção, negar-se a si mesmo não tem a ver com Deus, tem a ver contigo, tem a ver comigo. Isso é papel meu, teu, não tem a ver com Deus. Tomar a cruz não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. E segui-lo é o eu que não entra ali na lista. E meu desejo é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós a revelação que não te torne um convencido, mas que te torne um convertido, que caminha todos os dias na dependência de Deus e dando glória a Ele. Mas todos esses de Filipenses, de Coríntios e como nós hoje, começamos bem. E eu costumo dizer que o evangelho é bom começar bem e terminar melhor ainda. Mas o principal é terminar bem. O principal é terminar bem. E por isso eu pedi minha esposa para cantar um hino que ele tem cheiro de naftalina. Mas tem a ver com isso, tem a ver com o dia que nós começamos. Esse dia da conversão, se foi real, que tu amava todo mundo, lembra disso ainda, gente? Que tu abraçavas todo mundo, 9h25, hein, pastor? Que tu abraçavas todo mundo, que tu olhava tudo com os olhos lindos. Eu lembro que quando eu me converti, eu sou horrível cantando, mas tinha uma irmã que ela conseguia me ganhar. Mas eu era novo convertido, ela cantava, eu falava, coisa linda, aleluia, Jesus. Lembra, amor? Viu como ela lembra? Que Deus nos dê de novo esse coração, que Deus nos dê esse olhar. E aí a gente vai cantar, e pastor, você pode já assumir, não sei se é você, se é o Naldo, e após ela cantar, amém? E eu agradeço desde já essa liberdade que vocês me dão, e essa confiança que vocês sobre mim
muito obrigado. Eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto muito feliz aqui. Já falei para o Marquinhos, eu tenho um carinho muito grande por vocês. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero